Oi, gente, boa noite. Boa Tudo noite, jóia? tudo Tudo bem? jóia, Sigrid? Tranquilo? Tudo ótimo. Então tá bom. Sigrid, essa aqui é a Natália, ela é a nossa advogada trabalhista, está aqui representando a auditoria e Boa vai noite, participar desse gente. bate-papo com a gente. Tá bom, obrigada. Sigrid, é um prazer receber você aqui. Somos muito felizes com a sua participação. Começa se apresentando, contando um pouquinho de você pra gente. Certo. Puxa, primeiro eu quero agradecer, né, vocês aqui numa sexta-noite para me ouvir falar. Então, uma honra muito grande para mim ter esse tempo de vocês disponível, né? Eu vou Imagina. Eu vou me apresentar então. Eu sou a professora Sigrid Kersting. Apesar de me denominar professora, eu também sou consultora tributária, mas desde que eu fiz o mestrado, eu adoro dizer que eu sou professora, porque o mestrado foi uma conquista, né? Para ser uma professora de excelência, eu quis fazer mestrado para ser professora universitária, mas também sou consultora. Mas, me apresentar, então, eu sou a professora Sigrid Kersting, eu sou contadora, né? Fiz pós-graduação em Direito Tributário e fiz o mestrado para ser professora e, paralelamente a todo esse estudo, eu trabalhei muito também em escritório contábil. Depois fiz 8 anos de auditoria tributária numa multinacional, a Deloitte, uma das Big Four. Depois trabalhei na área tributária de uma empresa de energia elétrica do Rio Grande do Sul, a S Sul, que foi comprada pela CPFL. E depois eu fiz o mestrado e abri o meu escritório de consultoria tributária em Porto Alegre, que agora está em Curitiba. E o online surgiu a partir de convites para lives, né? Que eu antes participava de muitos eventos presenciais e eles, de uma hora para outra, estagnaram. Então, o online foi a partir de 2020 que para o qual eu me dedico há 2 anos praticamente. Então, me apresentar, essa basicamente é a minha história e bem resumidamente. Ah, que bacana. Ó, eu tenho conversado com várias pessoas essa semana, né? Várias mulheres, e eu percebi que eu sou o único retardatário que não entrou no online em 2020. Eu, eu, eu ainda resisti muito tempo, Sigrid. Mas muito legal. E pelo que eu vejo, assim, sua atuação é muito bacana, né? Você tem um canal bem atuante, com muito conteúdo bacana, né? Tem uns cursos muito interessantes, né? E um curso que eu vi você falando muito agora, atualmente, foi a questão da contabilidade para advogados, não foi isso? Sim, sim, sim. Esse Então, curso, assim, eu como advogado, a Natália é advogada também, a contabilidade é um negócio difícil de entrar na nossa cabeça. Muito Bem difícil. difícil mesmo. É, eu tive que aprender na marra mesmo. Mas como é que é essa experiência de você lidar com os advogados? O que você percebe? Qual que é a importância deles saberem isso? O que você fala para gente? olha, esse curso, né, ele nasceu de uma dor que eu identifiquei nos meus alunos na época da pós, quando eu somente dava aula em pós-graduação. Hoje eu também sou professora de pós na PUC do Rio Grande do Sul, na Unicinos, também no Rio Grande do Sul. E os alunos, quando eu entrava em detalhes de apurações tributárias, regimes tributários, parecia que eu estava falando grego, mas para um público muito carente desse assunto. Então era como se eu falasse grego, mas houvesse um interesse genuíno disso. E aí, aos poucos, também com o meu escritório de consultoria tributária, com as parcerias, eu notava que tudo que era grego, os advogados queriam que eu fizesse. Ai, Sigrid, isso aqui eu não sei, expede, pelo amor de Deus, Deus me livre. Então, foi juntando a minha experiência como consultora e como professora que surgiu esse curso, né, para munir os advogados tributaristas
para se defenderem numa reunião de negócios, por exemplo, né? Eles são pressionados quando está contador, empresário, então, para se sair bem numa reunião, para lidar com parceiros. Tem parcerias em que não são tão vantajosas assim. Nem todo mundo dá sorte de ter parceiros que jogam aberto. Então, quando tu domina a contabilidade tributária, o advogado consegue conversar de igual para igual com o parceiro e entender o que o parceiro está fazendo à medida em que ele for desempenhando as suas funções. E foi nesse cenário que foi desenvolvido esse curso para advogados, que já tem mais de 400 alunos, para o meu orgulho, né? Nossa, que beleza, gente. Isso que você falou de passar vergonha em mesa de reunião, eu já contei essa semana aqui, eu já passei. Já passou? Que a gente for, já passei. A gente forma e a gente acha que está sabendo tudo, né? Então, quando a gente é jovem, a gente faz de peito aberto no mundo enfim, a gente estuda tributário e acha que é aquilo ali. E o que eu senti, assim, na minha necessidade, que eu vi a importância de começar a saber isso, tanto é que eu descambei para essa área, né? Larguei a advocacia e estou mexendo com tecnologia voltada para a área fiscal, tributária e contábil. O que eu percebi é o seguinte, então, de repente eu estava numa mesa com o controller, com o contador da empresa, estava com um diretor financeiro, e de repente eles colocavam algumas objeções que na hora eu não sabia responder, depois eu descobri que eles estavam completamente errados. Mas eu não sabia responder na hora, né? Eu não tinha arma para me defender. E o que eu vejo que muitos colegas têm dificuldade às vezes, em coisas básicas mesmo, né? É em saber uma obrigação acessória, o que é, para que serve, que informação que vai ali dentro, qual que é a lógica daquilo, por que uma informação tem que estar coerente com outra. A partir do momento que você começa a compreender isso, e ontem a Joyce falou um negócio legal para a gente, para os colegas também não terem medo dos manuais, né? E você deve ensinar a eles, né, no curso, né? Pelo menos consultar manual, entender o que é aquilo, porque muitas das vezes ali está a solução para tudo que você está procurando. Sim, ali está a resposta, né? Exatamente. Então, acho muito importante. E, assim, em termos de conteúdo, você aborda o quê? Você aborda o quê? Coisas mais profundas de contabilidade mesmo, ou você pega também parte fiscal, obrigações acessórias, esse tipo de coisa? O curso ele foi desenvolvido através de 10 módulos para que se alcance o domínio da contabilidade tributária. Então, eu abordo desde balancete, que para mim é o passo 1, passo zero, né? Balancete, interpretar aquilo ali. Não digo assim, ó, se o caixa está certo, 200 mil reais, isso é bom, isso é ruim. O advogado, ele acha que é essa a análise, e não é. A análise é assim, olha, ele está apresentando aqui 50 mil de tributos a recuperar. Vou guardar essa informação. Ele está dizendo aqui que ele deve 200 mil reais de tributos lá no passivo. Vou guardar essa informação. Então, no curso, passo zero é interpretar balancete. Tu começa pedindo o balancete. Mas onde está o balancete? Pode ser que esteja no SPED contábil, a ECD. Então, essa é a aula zero do curso, né? Depois eu falo de regimes tributários de uma forma mais superficial, né? Qual é o regime tributário que existe, o lucro real, lucro presumido, simples nacional, mais suave. Depois eu aprofundo o lucro real em 2 módulos. Por quê? Porque um fala de saldo negativo, fala de prejuízo, fala de balanço, redução, suspensão, é a apuração em si. Mas o outro módulo fala só de exclusões. Uma coisa que eu gostaria de ter estudado quando eu não entendia lucro real é assim, mas o ouro está onde? Onde é que está o ouro no lucro real? Primeiro, está em tu não errar, senão sai caro, mas o ouro está nas exclusões. E quais são essas exclusões? Bom, aí eu trato no curso.
ágil, que é complexo, por isso que eu digo que o curso vai até o avançado. Lei do bem, que é uma oportunidade para as empresas. Eu falo sobre subvenções governamentais, como é que tu exclui lá no Lalur. Então, assim, coisas boas do lucro real, porque todo mundo acha que o lucro real é um demônio. Ele é mesmo, mas ele tem coisas boas também. Isso sempre mostrando o SPED, tá? Sempre mostrando o SPED. Por quê? Porque o aluno ele vai aprendendo e vai vendo na prática, aprendendo e vendo na prática. Que nem eu digo assim, o curso ele não é assim. A Maria vendeu 100 camisetas para o João. Quanto é o valor de PIS e COFINS? Não é assim que se aprende mesmo. Tu aprende vendo obrigações acessórias. Depois tem o módulo de lucro presumido. Depois os indiretos, né? PIS e COFINS, IPI, ICMS. Depois previdenciário, que muito eu auditei folha de pagamentos. Então, é muito importante folha de pagamento, também tese dos 20 salários mínimos, verbas previdenciárias, indenizatórias e Simples Nacional, e depois as teses tributárias, como é que tudo isso se relaciona, né? Então, é um curso que vai do básico ao avançado, se a gente parar para pensar. Eu acho, assim, eu não sei se você vai concordar comigo. Eu tenho levantado uma bandeira, eu acho super bacana saber as teses tributárias, eu acho que são oportunidades que têm que ser exploradas, sim, no que for administrativo, ótimo, no que for judicial, aposta, deixa a ação correr e faz sua poupança, tanto para você quanto para o cliente, deixa a coisa lá. Só que eu tenho percebido uma superficialidade muito grande em muitos profissionais que estão entrando no mercado. Tipo, a pessoa decora uma tese e é só aquilo, acha que o tributário é só essa tese, quando na verdade, olha o que você está falando para a gente e como que isso é importante. À medida que você é um profissional que estuda e compreende aquilo, o terreno onde você está pisando, a parte da recuperação tributária ela vai muito mais além do que você decorar uma tese, ou de que você decorar uma oportunidade. A partir do momento que você entende a empresa e estuda aquilo lá, a partir de uma revisão, de uma análise crítica, né, dos dados da empresa, que você vai descobrir várias oportunidades de recuperação ou de redução de carga tributária. Então, eu acho assim, o pessoal que quer ir além, eu esteja me preocupado, eu tô falando, eu cada vez mais vou levantar essa bandeira. Contra essa superficialidade, sabe? O pessoal está tangenciando muito raso o que é o direito tributário e as oportunidades do direito tributário. Então, eu acho que os profissionais que se prepararem realmente, que começarem a entender a lógica do que está acontecendo, esses sim começam a entrar no cliente e ter um relacionamento de longo prazo com eles, porque aí eles conseguem gerar consultoria, honorário recorrente, eles conseguem gerar honorários eventuais sobre recuperação de crédito e conseguem formar uma carteira, conseguem ter uma respeitabilidade na praça e que serviço não vai faltar. Ao passo que, veja bem, eu não estou falando contra tese tributária, eu acho ótimo, trabalho com isso também. Só estou falando que eu acho que as coisas podem ser muito além, porque a tese tributária, para mim, é o conceito do gafanhoto. Você vai numa cidade, aí o gafanhoto vai lá, come a plantação, destrói tudo, vai para outra. E ele vai deixando as plantações destruídas. Uma hora acabam. Concorda comigo? Eu fui numa praça, aí fui em todas as empresas de um segmento que tinham potencial de uma tese. Explorei, acabou. Ah, então tá, vamos para outra cidade. Aí vai para outra cidade. E vai explorando aquilo lá. Ao passo que a pessoa podia ter uma atuação mais bacana nas empresas que ele atende ali, atuando com mais profundidade e aproveitando muito mais oportunidade, né? Sim, sem dúvida, uma atuação mais preventiva, né? Tu pode conquistar o cliente encontrando oportunidades que não estão nas teses, não estão nas teses. Quando eu digo Exato. né, não estão nas teses. Quando eu digo que eu recuperei mais de 53 milhões de reais, eu comecei quando isso tudo era mato. Quando tudo era mato. Né? Eu sei bem o que é isso. No compliance, eu recuperei tributo no compliance. Era encontrando problemas nas apurações que viravam oportunidades.
Por exemplo, pagamento indevido ou a maior de PIS e COFINS em função de erro no cadastro de produtos. Isso não é tese. Não é tese nem. Não é tese, é revisão. É revisão. É uma revisão. É. Então, assim, as oportunidades estão aí, mas se tu domina a contabilidade, o compliance, na verdade, tu acha muito mais do que um mero, né, diagnóstico de tese. Eu acho assim, a tese é uma coisa que você pode chegar e já aplicar de uma vez numa empresa, né? Então você já chega e já sabe que aquilo ali, se a empresa tem perfil e não aproveitou, então tá, então vamos aproveitar. Ótimo, é uma fase do trabalho. Agora, passou essa fase do trabalho, pode ir muito mais além, né? Então, esse é o ponto que eu defendo e eu falo também que tão importante quanto recuperar tributos, né, é não gerar passivos. Porque um passivo, você já deve ter atendido empresa também, eu já tive clientes assim, que foram surpreendidos enfim, com autuações fiscais que atrapalharam todo um planejamento de crescimento, assim, porque tudo às vezes é baseado numa carga tributária que na verdade é irreal, né, que está fazendo errado. Então você faz um planejamento financeiro, um planejamento de expansão, de repente você é surpreendido com uma fiscalização que põe aquilo tudo a perder e você gera um passivo enorme para a empresa e o sócio aí já começa a perder o foco do negócio, porque aquilo ali consome, né, recurso, tempo, o desgaste emocional muito grande, não dorme e por aí vai, né? Então eu acho assim, tão importante. Aliás, até estava comentando contigo ontem, né? Você fez aquela postagem sobre planejamento tributário, é isso que eu defendo também. Acho que assim, tão importante quanto reduzir tributo é você não gerar passivo. E muitas vezes as pessoas acham que estão reduzindo tributo e, na verdade, estão gerando um rombo enorme, né? Que você pode cair nele a qualquer momento, né? Fala um pouquinho. Aqui a postagem que eu achei tão bacana sobre planejamento tributário. O que muitas pessoas acham que é planejamento tributário e, na verdade, vamos dizer assim, um cambalacho muito grande, né, que está sendo feito, né? Sim, e eu aprendi isso na prática, tá? Vendo autos de infração de tirar o sono do empresário. Eu tenho um exemplo que eu até trabalho no curso, que planejamento tributário indevido. Eu pego um auto de infração e disseco o auto de infração e mostro os erros do empresário. E nesse caso, o empresário estava com várias empresas dentro do Simples Nacional. O que o fisco fez? Primeira coisa, muito interessante o auto de infração. No auto de infração consta lá. O fisco ligou no auto de infração consta que o fiscal ligou para saber se a empresa trabalhava no modo de franquia, porque eram todos os CNPJs com o mesmo nome fantasia. Boa tarde, por favor. Eu tenho exemplo desse também. Né? Não, eu tenho um exemplo que é mais engraçado ainda, porque o dono real não parecia em nenhum contrato social. Nenhum. Era tudo o mesmo nome, era todo o nome da mesma rede, enfim. Aí teve operação de Polícia Federal de descer de cordinha de helicóptero, eles fazem aqueles, né? Máscara e metralhadora e pé na porta, teve todo esse mise-en-scène aí. Aí, beleza. E, na verdade, eu acompanhei, assim, eu nem peguei a defesa, mas quem atendia era um contador amigo meu. O desespero, pra você ter noção, era tão grande que essa pessoa, o proprietário, não aparecia no contrato social. De nenhuma. E tinha vários, tipo 20 estabelecimentos, tudo optante pelo simples, né? Da tia, da avó, da funcionária, sei lá de quem, enfim, todo mundo. Quem que ia bater boca no fiscal? Quem que ia no Estado para bater boca? Ele. Quer dizer, ele já estava sendo acusado, né, de ser laranja, de usar os laranjas e tudo. E ele ia lá bater boca das minhas empresas, quer dizer, tem uma falta de preparo total, cara. Entendeu? Acho que está fazendo um planejamento tributário, que aquilo ali está sendo uma vantagem danada e acabou. Depois dessa operação, acabou. Fechou tudo. Quer dizer, podia colocar um enquadramento tributário correto, né, cara? Podia expandir,
de uma maneira correta, enfim, por causa disso aí. Sim. Esse é um exemplo, né? Eu já tive indústria, assim, eu já tive indústria que dentro da mesma indústria eu abri um armário de um cliente na época dos blocos de nota fiscal. É isso lá atrás, na época dos blocos. Aí tinha uma estante de aço que eu abri o armário, aí tinha uns 7 blocos de nota fiscal divididos assim, empresa A, empresa B, empresa C, empresa D, tudo a mesma coisa, tudo no mesmo ambiente, todo mundo trabalha no mesmo chão de fábrica e tudo ali. Ou seja, é só para distribuir faturamento. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu já tive cliente que eu cheguei na mesa dele, tinha um livro escrito assim, Caixa 2, na mesa do empresário. Então, assim, o tributarista que realmente estiver disposto a prestar uma consultoria, claro que eu estou falando de outras épocas também, né, gente? Mas esse aí, alguns exemplos, talvez um pouco exagerados, mas isso aconteceu de verdade. Não, acontece de verdade. E aí, quando a gente coloca isso para a empresa, o contador só falta nos ofender. Quando a gente avisa, olha, isso não vai dar em boa coisa. Porque esse auto de infração que o fisco ligou para saber se era franquia, e eles disseram que não, e aí o fisco, obrigado, e desligou e autuou. Como é que eles fizeram? Eles somaram o faturamento das 44 lavanderias, CNPJs distintos, somou e fez a diferença do que pagou para o que era devido, principalmente verbas previdenciárias. É impagável, cara. Impagável. É impagável. Adivinha quanto que... Exatamente, impagável. Adivinha quanto que deu o auto de infração todo? Isso em 2016, tá? 7 milhões. Adivinha quanto foi o faturamento no ano anterior? 6 milhões no ano anterior. Como é que você faz? Como é que você convive com isso? Pois é. E aí, eles suspenderam o CNPJ da lavanderia. Tiveram que fechar as lavanderias. Então, aquele post, na verdade, tem todo o embasamento que a gente vai colocando em forma de cards, eu te mandei aquela mensagem que, na verdade, passou um filme na minha cabeça mesmo. Quando você colocou assim, exemplos de planejamento tributário que não são planejamento tributário, né? E aí, aquilo foi passando um filme na minha cabeça. Eu falei, nossa, lembrei de fulano, do da empresa, que foi aí, começou a vir. Aí começou a vir um monte de coisa. Mas você falou outra coisa também que me recordou, a época que a gente desbravou a parte de direito tributário, né? Eu tive o privilégio assim, de ter um pai, cara, que foi um dos caras que desbravou mesmo, pós-Constituição de 88, assim, de entrar com as primeiras teses, o escritório dele teve teses que a primeira decisão da STF foi dele, enfim, e desbravou. Então eu cresci nesse meio vendo o cara desbravar. E ele foi um cara muito à frente do tempo dele, por isso a gente está falando da década de 90, né, início da década de 90. E já tinha uma visão dessa que a gente está sendo muito propagada hoje, que o escritório tem que se posicionar, tem que ter comercial, óbvio, comercial não é mercantilismo, né? Não é, quando entenda bem, quando eu falo comercial, não é prostituir marca ou não é fazer outdoor, mas ter pessoas de campo especializadas aí em visitar e atender cliente e atender em loco, enfim, e fechar contrato, e captar, né, novos negócios, fazer parcerias, esse tipo de coisa. Então aquilo já tinha, cara, na época tinha uns 16, 18 pessoas em campo, assim, correndo, tudo quanto é lugar e tal. E naquela época era muito difícil, porque quem desbravou naquela época, né, a Receita não tinha procedimentos para... Por um lado era bom porque você tinha que dar o azar de ser fiscalizado em loco, né? De cair mesmo, de um fiscal pegar, né? Por outros, se pegasse também, por exemplo, você vai fazer uma compensação tributária, não tinha um procedimento definido para compensar. Cada um compensava de um jeito, né? Cada um fazia na contabilidade do seu jeito, encaixava ali o crédito e fazia um procedimento. Então, assim, a turma de hoje está com a faca com o queijo na mão. Então, assim, se o advogado souber os procedimentos que tem que ser feito mesmo, e tiver esse cuidado das informações estarem batendo, de tudo certinho, a chance de dar errado com o cliente dele é pequena, dele cair numa malha, né? Uma malha que você concorda comigo?
Não, e outra, se cai na malha, digamos, tá? Que tem algum cruzamento que não esteja previamente detectado, porque já me aconteceu. O que aconteceu? O escopo do trabalho era crédito do agronegócio. Era o crédito, era uma indústria de soja e tem um crédito presumido de PIS e COFINS. O que a Sigrid fez? Levantou o crédito e colocou na Perdecomp e mandou. Quando bateu na receita, voltou. Sabe por quê? Porque eles tomavam um crédito de... Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá. Eles tomavam um crédito de armazenagem de produtor, pessoa física. E isso seria um trabalho de olhar toda a apuração. Coisa que não era escopo. Então, eles tiveram que retificar as EFDs, tirar esse crédito para daí ganhar. Então, tem, às vezes, uma comunicação entre fisco e contribuinte que tu não pode te apavorar. Tu tem que ir jogando o jogo, né? Porque nem tudo está sob teu controle. É uma exploradora gigantesca, não tinha como pegar esse detalhezinho e o fisco pegou. Mas aí é mais uma vez o que eu estou falando. Mais uma vez. Você vai lá e decora uma tese. Acontece uma coisa dessa, você não está preparado, aí você fala assim, e agora? O que se faz? Sim. Porque aí você ferrou, né? Ferrou. É o que você falou, você entende da coisa, calma, gente, não vamos perder a cabeça não, nós vamos fazer aqui, vamos consertar e tudo bem. E lida com a situação. Então, assim, eu acho que a gente tem que levantar realmente essa bandeira, cara, de fazer, de pregar que as pessoas assim, que têm que atuar no tributário, ela sai um pouco dessa superficialidade e começar realmente a estudar, e tem que estudar mesmo. E quem estudar e aprender esse tipo de coisa, vai se diferenciar tanto, cara, no mercado, mas tanto. Porque eu nunca vi uma carência tão grande, né? Você concorda? Fala, Ô, Nath. Fred, é mais ou menos aquele cliente que a gente pegou que estava com aquele arquivo errado, tentando fazer o cálculo do terceiros, né? Ele jogou o arquivo no nosso sistema para fazer o cálculo e o cliente estava entregando a CFIP com o código errado. Então a gente não reconhecia o arquivo e o cliente precisava saber que o código estava errado para entender que por que a gente não estava lendo aquele arquivo e por que ele não poderia fazer a recuperação. A pessoa precisa entender isso, né? Sim. Nossa, e aí ele perdeu a recuperação? Aí vai ter que retificou toda a CFIP, né? Vai ter que retificar a CFIPs para aí ele conseguir fazer a recuperação. Mas tudo bem, né, Sigrid? Mas tudo bem. Mas retifica, conserta, tira o passivo. Precisa saber tem que o que saber fazer, jogar né? o jogo, né? É saber jogar o jogo, justamente. Jogar o jogo. Agora, Sigrid, vamos falar, agora a gente está falando da Semana da Mulher, né? Você falou que teve na Deloitte, né, bastante tempo, né? E eu acho que deve ter sido uma experiência muito rica, né? Todo mundo que passa aí pelas empresas de auditoria, na verdade, é jogado em algumas fogueiras, né? Tem que apagar alguns incêndios e aprende realmente o que é uma carga de trabalho pesada, aprende a trabalhar de verdade e tal. Como é que foi essa virada de sair de uma empresa e tal, para você abrir o seu negócio e virar uma empresária, virar uma mulher de negócios, enfim, que mexe com educação, que mexe com consultoria, enfim. Sim. Eu já estava lá há 8 anos, então eu já era mãe também. Então eu viajava muito e estava incompatível a minha vida familiar com a vida de executiva, de viajando muito. Eu queria estar com meu filho. Foi uma coisa muito forte. Maternidade transforma as mulheres. Acho que os pais também são transformados, mas as mulheres num nível um pouquinho mais profundo, né? E foi assim comigo. Então, eu já estava lá há 8 anos, eu ia viajando muito, eu queria poder levar ele no pediatra. Então, foi assim, ó, foi uns meses de conflito assim interno meu, saí de lá com as portas abertas, mas aí eu queria sentar numa mesa e saber que segunda-feira eu ia poder levar meu filho para o pediatra. Eu só queria ter esse direito. Então, não queria viajar. Foi por isso que eu fui para a empresa de energia elétrica.
E lá eu aprendi o outro lado da mesa, de atender a auditoria. Uma coisa é tu ser auditor e tu só levantar problema e levantar tuas coisas e ir embora. Outra coisa é tu receber a carta da auditoria, resolver os problemas. E isso eu experimentei os dois lados da mesa. Quando surgiu a oportunidade de eu fazer mestrado com bolsa, eu precisei, para ter a bolsa, ter dedicação exclusiva. E a minha filha, que amanhã faz 9 anos, era bebê. E eu pensei, agora juntou a fome com a vontade de comer. Vou ter bolsa, vou receber só para estudar e vou poder curtir meus filhos. Então, a vida familiar orientou um pouco essas minhas decisões, né? Mas os filhos crescem, eu nunca rasguei o meu diploma, eu sempre quis ser contadora, sempre quis ser uma pessoa de business, nunca gostei dessa coisa de ficar em casa, dona de casa, nada contra quem foi, mas para mim não servia. Mas aí eu tive que equilibrar, né? Quando eu terminei o mestrado, aí sim eu pude ter o meu escritório de consultoria tributária e as referências que eu tive, tanto da Deloitte quanto da época da S-Sul de energia elétrica, foram muito importantes para essa transição. Com o meu escritório, eu sabia exatamente o que oferecer, para quem oferecer e como conduzir. Então, a sala de aula também alavancou os meus negócios no meu escritório. Por quê? Porque eu dava aula, sabia o que falava para os alunos, os advogados vinham. Professora, tem um cliente, vamos fazer parceria. Tem um cliente, vamos fazer parceria. Então, foi tudo um conjunto. Sala de aula com expertise de Big Four, com saber resolver problemas, porque uma coisa, eu passei 8 anos detectando o problema. Quando eu passei 3 anos na empresa de energia elétrica, eu passei 3 anos resolvendo problemas. Então, eu estava mais bem preparada para o mercado. Então, o próprio online veio como naturalmente uma consequência. Seria muito legal se eu estivesse aqui desde 2020. Que bom, pois é. mas que bom que tu decidiu, cada um tem o seu tempo, e o online trouxe essa mais autonomia da minha parte para poder divulgar meu trabalho, e aí explodiu, né? Explodiu parceria, explodiu mentoria, explodiu o próprio trabalho de consultoria tributária, se desenvolveu muito rápido. Então, basicamente, foi essa transição que se deu, né? Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei até aqui. Tem muito mais para vir. Com certeza. Isso é interessante, né, o que você falou, porque a partir do momento que isso dá muita autoridade, né? Ser professora dá muita autoridade. E tributário, essencialmente, a gente trabalha com autoridade, né? Com confiabilidade, né? Com credibilidade, né? E a partir do momento, assim, o fato de você ser uma mestre realmente dá uma autoridade muito grande, assim. Isso eu falo muito com clientes nossos, assim, que estão querendo desbravar mercado, esse tipo de coisa. Ferramentas, né, para você começar a construir sua autoridade, a sua credibilidade junto ao mercado. Isso é essencial. Ainda que você comece com parcerias com quem já tem credibilidade e autoridade, mas é importante você começar a construir a sua, né, para o mercado te reconhecer como alguém que entende do assunto. Ainda que você não entenda tanto, mas é importante que as pessoas te vejam como uma pessoa que domina aquela área e tal. E aí os negócios acontecem mesmo, porque é o que você falou. Aí, a partir do momento que você é autoridade, as pessoas começam a te procurar e os outros profissionais começam a querer fazer trabalho junto, e aí a coisa começa a acontecer, realmente. Não tem que trabalhar assim, a galera que está começando tem que trabalhar realmente para construir autoridade. Não se constrói da noite para o dia,
é um trabalho de formiguinha, né? É um tijolinho em cima do outro, é um dia após o outro, mas tem que começar. Tem que começar. Não, e a dica que eu dou foi uma dica que me deram, o que eu escutei alguém falando, que é assim, começa abrindo a câmera do celular para falar, né, story, vídeo no Instagram, sobre algo que tu tenha muita facilidade. É muito natural daí. É muito natural. Algo que tu explicaria para uma criança de 4 anos. Pega o celular aqui e fala. E foi assim que eu comecei. Eu comecei a explicar recuperação tributária, que tinha o Perdecomp, que tinha DCTF, que tinha que estar consistente. Olha! E aí começou a chover, gente. Chover é modo de dizer, né? Eu tô há 2 anos, agora que eu fechei 10 mil seguidores, mas ali no direct, muitos negócios foram fechados, mesmo com não tantos mil seguidores, né? Então, os seguidores não são prova de... é uma prova social, mas que o business tá aquecido muito antes de tu ter 1.000 seguidores, 2.000, 3.000. Então, eu recomendo, assim, começa falando sobre algo que para ti seja muito simples e que para alguém vai ajudar. É mesmo, é mesmo. O que eu posso sempre recomendar o pessoal realmente assim, tem que ter presença marcante assim, em mídias sociais, se não esquecer o problema da mídia social. O que é o problema da mídia social? É que a garotada acha que basta estar no Instagram que está resolvido o problema. Esse é o problema. Então, o pessoal acha que tá aqui criou um canal e está postando videozinho, acha que os negócios vão chover do céu. Não é. Isso aqui vai te ajudar a marcar uma reunião. Você vai numa associação de classe, por exemplo. Eu vou num sindicato que, enfim, eu estou com oportunidade com eles. Óbvio que se você tiver um canal bacana, que se você tiver muito conteúdo legal, isso vai te ajudar a marcar reunião, vai ajudar o presidente a receber. Agora, você vai ter que marcar reunião com ele, você vai ter que ir lá, você vai ter que se reunir, você vai ter que fazer apresentações presenciais com as empresas, porque a rede social é importante, mas ela não resolve o teu problema. Concorda comigo? Ela não resolve o teu problema. Ela te ajuda a criar autoridade. Ela te ajuda a criar autoridade. E o problema que eu vejo que a maioria do pessoal acha é que basta estar nela. E não é. E aí a pessoa desiste, entendeu? Ah, não estou conseguindo cliente. Ah, não estou conseguindo ir para frente. Ah, os negócios não estão aparecendo. Né? Mas, quer dizer, você tem que ter atitude. Você tem que ir atrás do seu cliente, você tem que marcar reuniões, você tem que tentar fechar parcerias estratégicas, você tem que procurar indicações e por trás aqui você cria essa autoridade com conteúdos interessantes, mostrando que você tem domínio da área. Isso vai abrir portas também para você, mas você tem que ir atrás. Sim, sem dúvida. Tu tem que se bancar numa reunião, né? Não adianta ser a estrela ali do Instagram, mas chega numa reunião, tu não consegue desenvolver o assunto, né? O problema é que o pessoal nem reunião tá querendo fazer, cara. Tá querendo que chama no direct. Esse é o problema. Tem muita gente que faz isso aí e fala, pô, ninguém me procurou. Entendeu? E isso a gente tem que... Isso eu tenho falado demais também com os clientes nossos, sabe? Cara, você tem que levantar dessa cadeira, você tem... Ah, mas eu preciso criar uma situação ideal. Não tem que criar a situação ideal. Pega o telefone e liga. Liga para a empresa. Se apresenta. Aí se o cara quiser referência, que ótimo que você tem uma página, que ótimo que você tem alguns depoimentos, você tem prova social. Ótimo, porque aí você vai criar confiança para o empresário te receber. Mas você tem que pedir para ele te receber. Ele não vai atrás de você, ainda mais no tributário. Ah, vem cá recuperar meu crédito. É muito difícil acontecer. Sim, sem dúvida, né? sem dúvida. Não é à toa que muitas pessoas que ajudam a captar cliente, mas conquistar clientes, manter os clientes que já têm, atender melhor a carteira que conquistou, né? Também é um nicho de atuação. Se tu perceber, tem gente que atua só com isso. Como tu ir bem numa reunião, fazer conversões com mais frequência. Sim. Porque existe toda uma técnica que na faculdade ninguém te ensinou, né? Total. E que pena que não ensina, né? Porque negociação é uma arte tão bonita, eu acho uma arte tão linda.
a arte da negociação, e você saber que tem realmente estudos, tem um monte de estudo científico de como que você influencia as pessoas falando de determinada forma, ou agindo de determinada forma, ou adotando uma determinada atitude, e que você pode realmente ter muito mais êxito nos seus propósitos ali se você estudar. E acaba que as pessoas vão muito na intuição, né? A pessoa não se forma vendedora, ela se torna vendedora, né? Isso é um negócio que é um pouquinho triste. Então todo mundo vai apanhando e aprendendo na pancada, né? Vai tomando pancada na cabeça e aprendendo. Mas por isso que eu acho que é legal, tem tanta gente ensinando e é muito válido isso mesmo, muito válido. E outra coisa que eu queria também, eu não sei se você concorda comigo, Cid, assim, a gente está falando de estudar, de fazer, de acontecer, mas tem gente que tem perfil disso também, né? Tem gente que é um cara que é mais de rua, que é um cara que é mais de conversa, e é super bom de fazer relacionamento, e super bom de fazer amizade e tal. O que eu acho que tem que fazer? Na minha opinião, procura um cara, então, que é fera de escritório, que sabe tudo ali, mas que não sabe, mas não tem uma habilidade social muito legal, são habilidades complementares, não precisa ser bom em tudo. Junta esses dois caras para ser sócio, um na rua e o outro executando, os caras vão arrebentar. Então, eu acho que a pessoa não precisa também querer saber tudo, né? Tem gente que tem gente que né? Tem mais facilidade que o outro. E tem muita gente que sabe, assim, tecnicamente muito bom, mas morre de vergonha de se apresentar, morre de vergonha de estar na frente de alguém, e aí não vai para frente. Pô, não vai para frente, procura alguém que tem essa habilidade. Vamos fazer sociedade. É assim que faz. Sim, não, e com certeza essa pessoa que não tem tantas habilidades sociais para fechar o negócio é uma pessoa que é muito boa de resolver problemas, de recuperar tributos e que Isso. se associando com alguém bom na parte social vai com certeza ampliar muitos resultados. Então, concordo plenamente. Eu acho que é uma boa estratégia, né? Mas é isso aí. Ô Cid, assim, já podendo ir caminhando aqui para o nosso final, né? Acho que nós estamos no final de semana. Amanhã é aniversário da sua menina, né? Uhum. Meus meninos também estão. Seus meninos têm quantos anos? A Bárbara vai fazer 9 e o Arthur 13. 9. 13 aninhos. 13, que legal. Legal. O meu tá com. O meu tem um 18 e outro 16. Já tô perdendo o resto dos cabelos que eu tenho na cabeça com eles aqui, minha filha. Eu soube que eles param de dar trabalho e passam a dar preocupação. É isso? Totalmente. Então essa preocupação está me aguardando, então. Totalmente. Querida, foi um prazer conversar contigo. Adorei nossa conversa. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar essa experiência aí conosco, né? Por estar fazendo esse trabalho aí de educação, de estar levantando essas bandeiras tão legais aí, que eu também defendo muito, né? Tenho muita afinidade com o que você prega, com o que você faz, tá? Obrigado por você ter contribuído pela gente aí, ainda mais nessa iniciativa que a gente quis trazer 5 mulheres que a gente considerou que tem uma relevância aí em cenário nacional e que estão ajudando aí, né, a levar essa nossa profissão e essa nossa missão aí para frente, tá? Gratidão. Certo. Eu que agradeço, gostei muito de participar aqui, de ser lembrada, me senti honrada pelo convite. Um prazer aqui estar com vocês. Quero agradecer o pessoal que nos assistiu também numa plena sexta-feira. E, em especial, agradecer a vocês dois por também estarem aqui nesse bate-papo, me ouvindo. Então, realmente, meu muito obrigada. Foi incrível. Tá bom, gente. Muito obrigada. De nada. É isso aí. A gente vai se falando, Cid, ainda vai falar muito ainda, tá? Combinado. Pode escrever isso aí. Obrigada. Tá bom. Gente. Tchau, Valeu. gente. Tchau.